Bom dia, muito obrigado por sua existência. Eu sou a doutora Josa Oliveira, sou do Espaço Terapêutico Aiga e eu gostaria de convidar você a abandonar, abandone, por favor, abandone a autolimitação. Por que abandonar a autolimitação? Muitas das vezes pegamos algo que não é nosso, trazemos para a nossa vida. Muitas das vezes trazemos crenças que não é nossa e trazemos para a nossa própria vida. Vou lhe contar a história de Maria. Exato. Maria era uma das minhas pacientes que chegou até a mim pensando que não conseguia fazer muitas das coisas que sim, ela poderia fazer. Porém, por sempre estar ouvindo que era difícil e que muitas pessoas não tinham conseguido e que não adiantaria ninguém tentar fazer a mesma coisa porque era muito difícil, não iria conseguir. E Maria, exatamente, trouxe para a sua vida essa incapacidade que não era dela, era dos outros. Compreenda, meus amados irmãos, que aqui nessa terra nós somos ilimitados, nós criamos a nossa própria realidade, nós criamos o nosso próprio amanhecer, entardecer, anoitecer e criamos sim o nosso próprio futuro, segundo aquilo que pensamos, acreditamos e trabalhamos para o nosso próprio bem. Maria, como outrora estava falando, ela não tinha aprendido que é dos outros, é dos outros. A crença dos outros já diz, é dos outros. E trouxe aquilo. Aos poucos, passar do tempo, dia após dia, Maria vindo fazer as suas sessões de terapia, Maria vindo a trabalhar tanto a sua parte psicológica, como a sua parte espiritual, como a sua parte motora, essa parte física, descobriu-se o talento de Maria. Algo que as pessoas diziam que era impossível de conseguir, Maria dia após dia, quebrando o medo de começar, acreditando que o parte mais difícil era o começo, porém as outras coisas vinham a ser conseguidas ali, mediante os seus esforços. Maria foi quebrando essa limitação que ela trouxe para a sua vida, segundo as crenças dos outros. E o que eu quero dizer com isso? Através de comentários dos outros, nós podemos aprender verdadeiramente fatos que existem. E uma das verdades, existe um provérbio que diz: há duas diferenças, a diferença do ouvir e a diferença do ver com seus próprios olhos. Quando ouvimos, nós criamos aquela imagem, nós criamos uma imagem virtual, que a maioria das coisas que acontecem na nossa mente são virtual. Quando nós passamos a acreditar, colocamos as nossas energias, colocamos os nossos sentimentos, criamos a força da ação e aquilo que era virtual, ele passa a ser sim real. Então, através do que ouvimos, podemos ter uma imagem virtual, mas somente através de vermos com os nossos próprios olhos, porque todo ser humano ele é visionário, ele vai através da visão, e a visão tem que andar junto com a audição e com a dicção, com o falar. Então veja-me bem, vejo, ouço e falo. São três partes importantes do ser humano que pode levar ele tanto a quebrar essa autolimitação, quanto a construir uma autolimitação dentro de si mesmo. E o que nós precisamos compreender, sim, a grande diferença entre ouvir e a grande diferença entre ver. Quando nós vemos, nós queremos, é uma emoção que sai dentro de nós, que nós queremos praticar. Não ande, meus amados, segundo o que os outros falem, porque a verdade do outro pode não ser tua verdade. A limitação que o outro tem pode não ser tua limitação. Quando você passa a entender isso, que o que mais te aprisionou no estado que você está hoje, na estagnação que a tua vida está hoje, não foi a tua limitação. Até porque somos espíritos viventes nesse plano terrestre, onde Deus te capacitou de sabedoria, de força, de vontade,
de garra, de ânimo, e você pode sim executar as coisas, mas ao mesmo tempo que você acredita fielmente que você não é capaz, você passa sim a executar essa incapacidade, e por mais que você tente, você gira, gira, gira e volta ao mesmo lugar. Por que, doutora Josi, isso acontece? Simplesmente pelo fato de que você acredita fielmente que você não é capaz. Então você tira aquela força, você tira aquela garra, você tira aquela determinação que todo ser humano que vem a esse mundo aqui, ele traz em si. Veja bem, a coisa mais difícil que nós conseguimos aprender, a primeira coisa que nós conseguimos aprender é falar. E mesmo através de repetições, mesmo através de esforço, mesmo através de incentivo, mesmo através de um trabalho de equipe da mamãe, do papai, do titio, da titia e de todos os envolvidos, nós começamos a falar. A segunda coisa mais importante é o andar. E é difícil, porque nós nos levantamos e nós caímos, nós nos levantamos e nós caímos. Mas ao passo que nós buscamos a nossa força, nós buscamos o nosso equilíbrio, nós buscamos tudo, nós passamos a andar. Então todas as coisas hoje que você tem na tua vida, ela foi difícil, mas você não acreditou fielmente, você não colocou as suas energias fielmente que seria incapaz. Pelo contrário, você colocou as tuas energias ali, acreditando fielmente que sim, você conseguiria, e hoje você conseguiu. E o que nós vemos com isso é que muitas vezes estamos estagnados na nossa própria vida pelos outros. Trazemos as energias dos outros. Talvez seja aí da nossa mãe, do nosso pai, do nosso tio, dos nossos tios, dos nossos amigos, de todo mundo que não ousaram quebrar a limitação que acreditava ser que acreditaram ser limitado e foram fazer. Então, meus amados, o que eu tenho a dizer para você é que o ser humano, ele é onipotente, ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, Deus já te deu tudo. Você é capaz de conhecer tudo. Você é capaz de criar tudo. Você tem a capacidade disso. O ser humano em si, ele tem a capacidade ilimitada dentro dele. Mas quem o limita é ele mesmo. Por ser filho de Deus, por ter a força infinita, é somente confiar. Confiar que somente você é sim capaz de quebrar todas essas cadeias de limitação que está em sua volta. Veja-me bem, a cada momento o nosso corpo está produzindo várias coisas e isso é inconsciente. Nossas células estão se regenerando, o nosso organismo está trabalhando e veja se não é coisa incrível. Você não está mandando que nada disso aconteça, simplesmente acontece naturalmente. Porque por ser filho de Deus e por ter a capacidade infinita e por ser recriador e criador e ter essa força infinita, o teu corpo já demonstra isso sem você. Quando você alinha toda essa força do teu corpo com a tua mente e com a tua alma, você vai além de todas as coisas. Não permita que a limitação dos outros seja a tua limitação. Não permita que a tristeza dos outros seja a tua tristeza. Não permita que o problema dos outros seja o seu problema, porque somente assim você vai abandonar realmente a autolimitação das crenças errôneas que desde crianças nós trazemos conosco e vamos conquistar tudo aquilo que nós queríamos conquistar. Mas Josi, você não sabe o quanto que é difícil. Sim, meu amado. Acredito em você. Acredito que é difícil. Mas, se fosse fácil, você não dava valor à tua vitória. Compreenda que, para que nós dê valor ao doce, é necessário sentir o sabor do amargo. Para nós dar valor à alegria, é necessário sentirmos o sabor da tristeza. Para nós sabermos o valor da cura, é necessário que apareça a doença. Porque somente assim passamos a valorizar tudo aquilo. E quando nós nos encontramos só, que nós vemos que somente existe eu e mais ninguém,
é que realmente daremos valor à nossa própria existência, abandonando tudo que os outros falam e seguindo aquilo que nós acreditamos. E eu convido você para vir aqui no Espaço Terapêutico Águia, conhecer o nosso trabalho. Sou massoterapeuta clínica ali, trabalhando com dores crônicas, trabalhando com massagem relaxante, trabalhando não somente com a parte emocional ali cognitiva da nossa psíquica, mas também trabalhando com nossa alma, com nossa vida. Trabalho também fazendo home care, o atendimento a domicílio. E eu gostaria que você viesse conhecer o nosso espaço. Será uma honra tomar um café, um cappuccino comigo, conversarmos um pouco, e eu sei que depois disso a tua vida vai ser diferente. Vem conhecer o nosso espaço terapêutico, vem marcar uma sessão de terapia comigo, abandonar totalmente essa autolimitação que foi dos outros e você trouxe para a sua vida e ser tudo aquilo que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, gostaria que você fosse. Vem comigo, eu sou a doutora Josa Oliveira e será uma honra poder te atender. Muito obrigado.